Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa lição introdutória à ética. Nesta videoaula, daremos continuidade à explicação sobre o modo como o filósofo Immanuel Kant fundamenta a moralidade a partir do seu imperativo categórico. Como vimos na videoaula passada, Kant é um agudo crítico dos sistemas éticos precedentes, tanto as éticas antigas, sua grande maioria formas de éticas de virtude, quanto na modernidade o utilitarismo, ou a ética utilitarista. Vimos que Kant, ao introduzir o conceito de vontade boa, mostra que nem qualidade de caráter, nem a avaliação dos resultados das ações pode ser considerado bom de forma incondicional, boa, mas apenas aquilo que ele chama de vontade boa, que por enquanto sabemos que trata-se apenas de uma forma de cumprir o dever, quer dizer, motivados exclusivamente pelo puro senso de obrigatoriedade. Bem, então, para começar, eu gostaria só de lembrar que eu fiz um esquema aqui, mostrando que, para o Kant, uma determinada máxima, ela deve se transformar numa lei prática. Uma máxima é uma regra subjetiva de ação, enquanto que uma lei prática é uma regra objetiva. E, como vimos, então, o que Kant faz é dizer que essa máxima de ação precisa satisfazer alguns critérios para que ela possa ser considerada uma lei moral, uma lei prática. Mas mesmo assim, há duas maneiras de cumprir uma lei prática: meramente em conformidade com o que é exigido ou motivados pelo senso de que é de fato uma obrigação. A vontade boa, como vimos na videoaula passada, é exatamente essa forma de cumprir uma lei moral, uma lei prática, motivados exclusivamente pelo senso de obrigatoriedade, o dever pelo dever. Bem, nos falta agora ver como Kant consegue mostrar que essa máxima, que é uma regra subjetiva de ação, de fato é uma lei prática, uma lei moral. E isso então ele faz basicamente na fundamentação metafísica dos costumes. Bem, esta obra, que temos adotado aqui como tradução, ela tem duas seções principais que, segundo a maior parte dos comentadores indicados, especialistas em Kant, Alan Wood, Paul Guyer, Valério Roden, Guido de Almeida, etc. Nessas duas primeiras sessões, Kant, de fato, segue um método analítico. Quer dizer, ele parte da consciência moral ou do senso moral comum como sendo dado. Quer dizer, no dia a dia, de fato, as pessoas julgam certas ações como boas ou más. Muitos até no dia a dia cumprem o dever porque é um dever. Nós já muitas vezes presenciamos reportagens ou depoimentos de pessoas que dizem que teriam feito aquilo porque é exatamente o que é exigido da parte delas, não apenas profissionais, mas pessoas comuns também. E, enfim, então, se parte de que há, sim, uma vontade boa operando no senso moral comum, e a partir disso se regride as condições de possibilidade desse fenômeno dado. Isso é, então, um método analítico. Então, o Kant vai em busca do imperativo categórico como uma maneira de mostrar que, sim, essa vontade boa, operando no senso moral comum, pode ter uma justificação a priorística, quer dizer, pode ter, como vimos há duas videoaulas passadas, ser expresso
na forma de um imperativo categórico como juízo sintético a priori e, portanto, receber uma validação, uma legitimação a partir das categorias filosóficas da sua metafísica dos costumes. Bem, então, para começar, é importante sempre manter presente esse esquema, né, de uma regra subjetiva, a necessidade de testá-la via imperativo categórico, para que a gente chegue a uma lei prática e, com isso, também, né, se tenha sempre presente que será só aquela ação que for praticada por dever e não meramente em conformidade com o dever que tem valor moral, né? Bom, então vamos lá. A primeira seção da fundamentação da metafísica dos costumes, de fato, é simplesmente essa transição, né, da moralidade comum para um tipo de justificação filosófica, né, onde se encontra de forma provisória o princípio supremo da moral. Como Kant faz isso? Como ele, então, regride de forma analítica, né, nesse sentido, há pouco explicitado, da moral comum para o conhecimento filosófico. Bem, eu apresentei aí 3 proposições fundamentais, que, segundo Kant, né, são aquelas que nos levam a fazer essa passagem. Nós podemos compreender facilmente o que ele disse se nós compreendemos o que foi dito na videoaula anterior e rememorado agora, né? Quer dizer, nós vamos partir de uma primeira proposição, onde se sabe que o valor moral da ação está em seu cumprimento por dever, né, e não meramente em conformidade com o dever. Esse é, enfim, né, o modo mais fácil de resumir o conceito de vontade boa, né? Quer dizer, é aquela ação praticada por dever, pelo senso de obrigatoriedade, né, e não em busca de uma finalidade, né, pelos resultados, etc., né, das ações. Uma segunda proposição também está aí, então, claramente enunciada, né, que é a seguinte, que uma ação desempenhada por dever, né, não tem seu valor no propósito a ser atingido, mas na máxima que a determina, né? Então, é importante sempre ter presente qual é a máxima da ação, né? E, finalmente, uma terceira proposição, que, conjugada com as duas anteriores, então, nos leva a um certo conhecimento filosófico, né? Essa terceira proposição é o dever, né, no sentido estrito, é a necessidade de uma ação executada por respeito à lei, né? O por respeito à lei não é nada mais, nada menos, né, do que esse senso de obrigatoriedade. Quer dizer, eu me motivo a manter as promessas porque é isso que é exigido, né? É esse que é o meu dever. Bom, essas 3 proposições, então, segundo Kant, né, nos permitem fazer uma transição aí na primeira sessão já da moralidade comum, né, do nosso dia a dia para uma espécie de conhecimento filosófico, né? Que então, se nós entendermos bem o que essas 3 proposições no final das contas mostram, né, é que o valor moral de um ato está na forma de cumprir o dever, né? Esse aspecto formal, então, ele é capturado pelo que o Kant chama de imperativo categórico, que é enunciado de forma provisória no finalzinho da primeira seção da fundamentação. Nesses termos, tá? Nunca devo proceder de outra maneira, senão de tal sorte que eu possa também querer que a minha máxima se torne uma lei universal. Isso está, então, na Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, né? 4.402. Bem, o que é importante aqui perceber, né? Quer dizer, se foi bem compreendido que o valor moral de um ato está numa forma de cumprir o dever, não em conformidade, mas por dever,
E se nós agora associarmos a noção de forma, né, à universalidade, porque de fato, desde os filósofos antigos, desde Aristóteles, né, se sabe, por exemplo, que a forma é uma característica que permite a universalização, né, enquanto que a matéria, o conteúdo, sempre é de particularização. Então, não fica difícil a gente conectar aí, né, a forma à universalização. Quer dizer, a forma de cumprir a máxima transformada em lei moral é que caracteriza o valor moral do ar. Né? Bem, claro, essa é ainda uma formulação, né, provisória do imperativo categórico. Então, duas observações para a gente compreender o que mais que precisa ser feito. Né? Primeiro, dizer que o que o Kant vai estar fazendo agora, né, não tem pretensão senão ilustrativa, né, de exemplificação. Uma tabela completa dos tipos de dever ele deixa para a própria Metafísica dos Costumes, né, aquela outra obra importante dele. Né? E lá a gente vai ver que, enfim, o Kant diferencia deveres para consigo mesmo e deveres para com os outros. Os deveres para consigo mesmo, por exemplo, eles podem ser tanto deveres perfeitos, logo mais veremos, né? Por exemplo, não cometer suicídio, quanto imperfeitos, desenvolver os talentos, desenvolver este ou aquele talento, né? Então eu tenho aí uma certa latitude, eu posso escolher desenvolver a minha racionalidade e ser um bom filósofo, ou o meu ouvido musical e ser um excelente pianista, né? Bem, por outro lado, também essa divisão de deveres perfeitos e imperfeitos, né, diz respeito aos outros. Manter promessas ou ajudá-las, etc., tem uma carga de obrigatoriedade diferente. Então, isso é importante, né? Na segunda sessão da fundamentação, o Kant discute vários exemplos, mas é a título ilustrativo, não é para construir uma tabela completa de deveres, que está ali, então, apresentados, 4 exemplos que ele discute, tá? E as suas diferenças fundamentais. Eu não vou tratar de todos, né, esses exemplos, sugiro a leitura da própria obra do Kant, para entender melhor, mas é importante ter, então, ao menos clareza sobre isso. Né? Um quadro completo dos deveres nós apresentaremos daqui a 2 videoaulas. Tá? Bem, outra coisa importantíssima, então, é entender o que é um imperativo categórico. Né? O imperativo é uma regra de ação. Né? Nós falamos já de várias máximas e tudo mais, não há maiores problemas aqui. Né? Agora, qual é a diferença, então, que é importante entender para, enfim, ter uma certa familiaridade com a terminologia do Kant? Né? É que a gente pode ter regras de ação no nosso dia a dia que são meramente, digamos, condicionais, né? Então, por exemplo, se eu quero agora ir lá no centro, né, de Florianópolis, eu devo, por exemplo, chamar um táxi ou pegar minha bicicleta e tudo mais. Bem, mas pode ser que não queira ir para o centro. Então, enfim, se eu quero ir ao centro e quiser ir da forma mais rápida possível, devo chamar o táxi e não ir de bicicleta. Né? Quer dizer, isso é condicionado, isso é hipotético. Caso eu queira ir para o centro, caso eu queira chegar da forma mais rápida possível. Né? Então, as ações ali, elas são sempre meios para fins. Né? Chamar o táxi é um meio para ir para o centro. Né? Por outro lado, então, né, quando a gente não tem essa relação, e que o Kant então chama, nesse caso, né, de um imperativo hipotético, quando há essa condicionalidade, quando a gente tem um tipo de juízo ou de regra que é categórico, né, que diz assim, faça aquela ação porque aquela ação é correta em si mesma, é boa, né, nós temos um imperativo categórico. Né? Então, o que é um imperativo categórico? Né? Conceitualmente, é um
uma regra, um mandamento, né, uma prescrição que diz que um ato é bom em si mesmo, que é aquilo que tem que ser feito, que é o correto. Né? Agora, para a gente então tentar entender, claro que o Kant faz aí uma subdivisão, né, dos imperativos hipotéticos, diferencia em problemáticos, assertóricos, dependendo da intenção deles. Acho que isso não é tão relevante nesse momento para a gente entender a ética do Kant. Né? Agora, o que talvez importante é fazer uma diferenciação entre, está aqui, né, entre um imperativo categórico, que eu vou escrever com letra maiúscula, que é então, eu vou tratar assim, como uma meta-regra. O que isso quer dizer? Uma meta-regra, né? A máxima é uma regra de primeira ordem, vamos chamar assim, tá? Também. É uma regra subjetiva de ação. Quando eu crio uma regra para dizer se essa regra de primeira ordem é uma lei prática ou não, eu tenho uma regra de, vamos chamar assim, segunda ordem. Tá? Então, aqui temos uma regra de primeira ordem, aqui temos uma regra sobre regras e portanto, uma metanorma. Né? O imperativo categórico é uma metanorma, quer dizer, é uma regra que diz o que as regras têm que satisfazer. Né? E quando a gente então fala assim de uma norma de segunda ordem, eu vou usar imperativo categórico com letra maiúscula. Bom, vamos lá então. Né? Feitos esses dois esclarecimentos agora, né, nós podemos passar para aquilo que o Kant diz que é o princípio supremo da moral. Basicamente, consiste em simplesmente tomar os resultados do final da primeira sessão, tá? Lembrem lá daquelas 3 proposições e conjugar as 3 e dizer o valor moral de um ato consiste numa forma de cumpri-lo, né? Essa forma possibilita a universalização. Então, o que eu tenho que fazer quando eu tenho uma máxima de ação, que é a primeira coisa na ordem de fato, né, que eu tenho que estabelecer para descobrir se a minha ação é correta ou não, né, que é diferente da ordem da apresentação da obra do Kant, que coloca a boa vontade por primeiro e aqui ela aparece por último, né, aqui por primeiro está a máxima da ação, é me perguntar se ela pode ser universalizada. É isso que é o básico do imperativo categórico. Então vamos chamar assim, ó, de fórmula geral, e eu coloco IC aqui maiúsculo 0, né? O seguinte, essa fórmula, né, age apenas segundo uma máxima, tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal. Bem, então temos aqui uma máxima e uma regra para a máxima. Né? Um princípio subjetivo de ação e uma exigência, né, normativa a partir do imperativo categórico que essa máxima seja universalizada. Se for, ela é uma lei moral. O imperativo categórico, no final das contas, para o Kant é um só, e ele é esse. Né? Eu coloco aí, né, esse é o único imperativo categórico, ein einziger. Quer dizer, esse é o princípio supremo da moral. Agora, por que o Kant formula de várias outras maneiras, então, essa metanorma? Né? Porque ele quer tornar compreensível para nós o que está implícito nessa necessidade de universalização da máxima. Tá? Então, rapidamente agora, eu vou passar pelas outras formulações e vou dar apenas um exemplo, né, de como Kant raciocina para estabelecer a validade de uma máxima e também com isso, né, fazer a gente vislumbrar em que consiste a ação correta na medida em que a gente a cumpre de uma certa maneira. Tá? Então vamos chamar isso agora, essa tentativa do Kant ao formular diferentes versões de imperativo categórico, né, para
tornar compreensível, intuível o que está pressuposto na fórmula geral, né? Imperativo categórico 1, 2, 3, etc., cientes de que é sempre um único e mesmo imperativo. Tá? Então, uma primeira formulação, por exemplo, que o Kant faz, ela tem a ver com a ideia de que a máxima tem que ser uma lei da natureza. Tá? Então, o Kant escreveu assim: age como se a máxima da tua ação se devesse tornar pela tua vontade em lei universal da natureza. Novamente, aqui nós temos que seguir uma máxima, uma regra, né, que nós possamos querer que seja lei universal. O que é esclarecido aqui agora é que é uma lei universal da natureza. Então não é só uma lei universal, como a gente poderia ter pensado lá na primeira formulação, né, no sentido que todas as pessoas concordassem com a minha máxima, né? Não, a exigência é mais forte, né? Ela tem que ser uma lei da natureza. Para ilustrar, eu vou citar a primeira discussão que o Kant faz de um dever, né? Que é, então, uma máxima. Então, vamos considerar aqui a seguinte máxima. Tá? Eu estou aqui simplesmente lendo o que o Kant diz em 422, tá? Logo depois de enunciar. O exemplo é o seguinte. Alguém ficou desgostoso da vida por causa de uma série de males que foram se acumulando até a perda de toda a esperança. Mas ainda assim está suficientemente em posse de sua razão para poder perguntar-se a si mesmo se, por acaso, por fim a vida não seria também contrário a uma lei universal da natureza. Tá? Bem, o que o Kant então diz aqui? Que, de fato, se nós julgamos, né, o que deve ou o que não deve ser feito a partir de uma máxima, nós precisamos sempre nos perguntar: poderia essa máxima valer como lei universal da natureza agora? A resposta do Kant é negativa. E é negativa por um motivo muito simples, aparentemente, se bem que a gente tem aqui ter presente um conjunto de pressuposições que o próprio Kant possa ter aí em mente. Né? E a pressuposição básica do Kant é o seguinte, e eu vou ler para que fique mais claro, né? Se a gente se pergunta se poderia ser uma lei universal da natureza, o Kant, né, responde por nós da seguinte maneira, eu cito: vê-se logo, porém, que uma natureza cuja lei fosse destruir a própria vida pela mesma sensação que nos foi destinada para impelir a promoção da vida, estaria em contradição consigo mesmo e, portanto, não subsistiria enquanto natureza. Por conseguinte, que é impossível que aquela máxima possa ter lugar como uma lei universal da natureza e, consequentemente, que por ela está em total conflito com o princípio supremo de todo dever. Bem, então, o que o Kant faz aqui é claramente enunciar uma máxima, né, que tem uma certa conotação bioética, cometer ou não suicídio. Será que eu posso ter como máxima, diante da constatação, digamos, que daqui para frente a minha vida só vai trazer males, sofrimento, danos, né, tristezas e tal, eu posso encurtar a minha vida? Eu estou perguntando o quê? Pode essa máxima ser uma lei da natureza? Resposta do Kant, não. Então ela não passa a ser uma lei prática. Por quê? Pelo motivo que ele deu. Aquilo mesmo que na natureza é um impulso para que a vida existe, parece que aí estaria em contradição, com esse impulso, e a gente então não poderia cometer suicídio. Se é um bom argumento ou não, julguem vocês, por enquanto. Eu vou passar para as outras formulações e depois a gente pode juntar, enfim, as razões que o Kant
apresenta para mostrar que o suicídio não seria moralmente permissível. Bem, então com isso eu passo a uma nova formulação. Tá? Vamos chamar isso de imperativo 2, que é o imperativo chamado da fórmula da humanidade ou da fórmula do fim em si. Eu prefiro da fórmula do fim em si porque a humanidade não é o único ser racional, provavelmente, então o que a exigência da ética do Kant faz é que a gente trate seres racionais como fins em si, como a gente vai ver. Né? Bem, agora considerem o mesmo exemplo. Tá? Algumas pessoas, tá? Em geral, muitas vezes já com uma certa idade, se consideram, bom, a minha vida não faz muito mais sentido, né? Só terei dores, sofrimento e tal, posso cometer suicídio? Seja assistido, ou seja uma eutanásia, por exemplo, passiva ou ativa, etc. Né? Na ética contemporânea, quando tratarmos de bioética, voltaremos a esses exemplos. Né? O Kant diz que a gente tem que testar essa máxima a partir da seguinte formulação do imperativo categórico. Age de tal maneira que uses a humanidade, enfim, ou todo ser racional, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. Isso também está na Fundamentação, página 429 da edição da Academia. Tá? Bem, aqui sem maiores explicações e detalhes, né, o que o Kant diz é que essa máxima, tirar a vida, encurtá-la para não sofrer e tal, não pode passar por essa formulação do imperativo categórico, portanto não pode ser uma lei prática. Por quê? Porque eu estaria me tratando como mero meio, né, para me livrar dessa situação embaraçosa e tudo mais. Né? Bem, novamente, se há uma boa razão, se essa máxima é bem testada, etc., pensem a respeito. Tá? O que eu vou agora apresentar é a terceira fórmula, né? A fórmula chamada da autonomia, né? Onde o Kant toma essa máxima que eu exemplifiquei e outras, né? E novamente testa pela metanorma, né? Para saber se a regra subjetiva, enfim, pode ser uma lei moral. Né? E a exigência agora dessa nova formulação é que nós devemos agir de tal maneira que, a partir da nossa vontade, pela nossa máxima, nós podemos considerá-la ao mesmo tempo, uma legisladora universal. Então, nós temos que respeitar a nossa vontade, né, como fonte de legislação universal. Aí o Kant testa a mesma máxima, eu não vou ler, não vou, né, explicar. Ele diz, olha, novamente, se você comete suicídio, você anula a fonte da legislação universal, a fonte da moralidade. Portanto, seria, né, contraditório, se vê claramente, né, não só que não pode ser uma lei universal, como também que as pessoas se tratam como meros meios e assim acaba até a própria moralidade, né? Vai contra todos os limites do ser moral, anular a fonte mesma da moralidade. Bom, o Kant enuncia de diferentes maneiras ainda o imperativo categórico. Aqui estão as três principais. Tá? O objetivo aqui foi só, por enquanto, né, mostrar que há diferentes formulações, sim, né, do imperativo categórico, mas que no final das contas ele é sempre um e único. Né? O Kant mais adiante vai dizer isso. Né? E para a gente não se perder nessas diferentes formulações, etc., eu sugiro que sempre se pense da seguinte maneira. Há regras subjetivas, né, de primeira ordem. As formulações do imperativo categórico fazem exigências que essas máximas têm que satisfazer. Se essas máximas satisfazem, então elas são leis práticas, são leis morais. Agora, ainda assim, né, a gente pode cumprir a lei prática de duas maneiras. Meramente em conformidade, quando a motivação, por exemplo, é externa, né? Isso vai gerar, digamos, na metafísica dos costumes,
o âmbito e o domínio do direito, a doutrina do direito. Lembrem, há 2 videoaulas passadas, né, eu mostrei isso, por um lado. E, por outro lado, se a motivação for interna no cumprimento da norma, então nós temos aqui uma ação por respeito à lei moral, quer dizer, a vontade boa, né? O cumprimento da obrigação pelo puro senso de dever. Então nós temos aquilo que o Kant chama de ética propriamente dita, né? A vontade boa. Bem, uma apresentação geral desse quadro todo, né, dos deveres e essas distinções de, por um lado, doutrina do direito e, por outro, doutrina da virtude, que é o que é a ética propriamente, né, dita, será feito daqui a 2 videoaulas. Antes, eu preciso terminar uma argumentação que Kant faz para estabelecer a realidade efetiva da moralidade. Por quê? Porque vocês devem lembrar que na apresentação da dissolução da antinomia feita pela crítica da razão pura, né, ficou claro que a lei do Kant é: se devo fazer, então é possível fazer. Né? O que a fundamentação da metafísica dos costumes faz é dizer o seguinte: ora, se existe lei moral, então ela tem tal e tal forma. Né? Se existe um princípio supremo da moral, então ela tem essa formulação geral que o Kant diz que tem, que conjuga, conforme está projetado aí, né, tanto um aspecto formal, né, quanto material, e uma determinação completa, quer dizer, mostra que o imperativo categórico é sempre um só e único, né, apesar de suas diferentes formulações. Agora, se existe lei moral ou não, a fundamentação não se manifesta, ao menos nas 2 primeiras sessões. Na última sessão, o Kant tenta fazer uma transição, né, desse conhecimento da metafísica dos costumes para uma crítica da razão prática, e há aí uma discussão entre comentadores se ele tem sucesso ou não em tentar fazer uma dedução da lei moral. Muitos concordam que Kant fracassa e que ele retoma na crítica da razão prática esse argumento de uma outra perspectiva, né? A partir do factum da razão, que é o que apresentaremos na próxima videoaula. Então eu convido todos e todas para assistirem, né, a exposição sobre esse final da fundamentação da metafísica dos costumes, a 3ª sessão, e a transição que Kant faz aí para a crítica da razão prática, onde ele supostamente, de fato, consegue demonstrar que a moralidade não é uma mera ficção, ela é efetiva e ela tem que guiar, e ela guia as nossas vidas. Então, até lá.